É um prazer estar com vocês aqui na aula de Direito Eleitoral. Nós estamos comentando a Resolução 23456 do Tribunal Superior Eleitoral, com o nosso foco aqui para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral especificamente. O artigo 78 dessa resolução, ele diz o seguinte, ele trata primeiramente, da fiscalização perante as mesas receptoras. Então, cada partido, artigo 78, acompanhem comigo, por favor, o comentário ao 78. Cada partido político ou coligação, você lembra que a coligação é um partido temporário, é uma união, melhor, de partidos políticos temporários. A coligação tem uma denominação própria, por exemplo, Unidos pelo Rio de Janeiro, é a reunião de 2 ou mais partidos. Então, a coligação é uma pessoa formal, um ente despersonalizado, não é pessoa jurídica. O partido político, lembra, é pessoa jurídica de direito privado. Então, cada partido ou coligação poderá nomear 2 delegados, que são 2 representantes de partidos, para fiscalizar as eleições naquele município. E 2 fiscais, além dos 2 delegados, gente, tem 2 fiscais para cada sessão, cada mesa receptora, atuando um de cada vez, mantendo-se a ordem no local de votação, certo? O fiscal poderá acompanhar mais de uma sessão eleitoral no mesmo local. Isso é comum numa escola municipal ter diversas sessões e tem aquele fiscal. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido ou coligação poderá nomear 2 delegados para cada uma delas, certo? Então aqui o município abrange mais de uma zona eleitoral, por exemplo, o Rio de Janeiro tem mais de uma zona eleitoral, cada partido ou coligação pode nomear 2 delegados para cada uma delas. A escolha do fiscal ou delegado da coligação também, do partido, não pode recair em menor de 18 anos. Lembra que o mesário também não pode ser menor de 18 anos? Nós falamos isso em aulas anteriores aqui do TRE. Então, também não pode ser membro fiscal e delegado de partido menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, olha o detalhe, olha a pergunta para a prova, já faça parte da mesa receptora, ou seja, seja mesário ou do apoio logístico. Então, não pode ter um mesário, obviamente, que é fiscal de partido, isso é incompatível. Não pode ter alguém que está fazendo o apoio logístico para a Justiça Eleitoral e ser fiscal de partido. Observado o artigo 80, as credenciais dos fiscais e delegados, credenciais, porque eles têm que usar um crachá com essa credencial, são expedidas exclusivamente, olha a expressão, exclusivamente, não é concomitantemente, pelos partidos políticos e coligações, sendo desnecessário o visto do juiz eleitoral. Ou seja, o visto do juiz eleitoral não é colocado nessas credenciais. Antigamente, a lei previa isso, há muito tempo atrás. Mas a Lei 9.504, de 97, no artigo 65, parágrafo 2º, acabou com isso, certo? Muito bem. Para o efeito desse artigo, o que acontece? O presidente do partido, o representante da coligação ou outra pessoa por ele indicada, deverá informar ao juiz eleitoral, aos juízes eleitorais, os nomes das pessoas que estão autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Então vai ter uma pessoa do partido que vai ele mesmo expedir a credencial, mas essa pessoa é informada aos juízes eleitorais, das zonas eleitorais, que foi ele que expediu a credencial para ver se não tem alguém com um crachá falso, uma credencial falsa, penetrando ali dentro do setor do cartório eleitoral. O fiscal de partido político ou de coligação poderá ser substituído no curso dos trabalhos eleitorais. O credenciamento de fiscais se restringirá aos partidos políticos e às coligações que participarem das eleições em cada município. Muito bem, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais de partido ou de coligação serão admitidos pelas mesas receptoras a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, artigo 132 do Código Eleitoral. Gente, a impugnação contra
a identidade do eleitor, em razão da identidade do eleitor, é muito importante. Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro que uma jovem de 25 anos estava votando em nome de outra pessoa, de uma senhora de mais de 60 anos. Isso foi descoberto, né? E essa fraude, essa senhora foi encaminhada para a polícia, essa eleitora, e foi descoberto antes que ela votasse, né? Em cidades do interior, geralmente os mesários conhecem muitos eleitores. Então, se alguém apresenta um título falso ou um título que ele está usando em nome de outra pessoa para votar, isso é mais difícil hoje em dia, porque vocês sabem muito bem que para votar tem que se apresentar um documento oficial com fotografia, que é a carteira de trabalho, a carteira de habilitação, a carteira de identificação, o passaporte. Não vale certidão de nascimento e casamento, porque não tem foto. Bem, então, agora, o artigo 80. No dia da votação, durante os trabalhos, os fiscais dos partidos e das coligações, aos fiscais, melhor explicando, só é permitido que em seus crachás constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam. Vedada, diz a lei, a padronização do vestuário. Por favor, grifem essa palavra na lei de vocês, porque ela é muito importante. Vedada a padronização do vestuário. Lei 9.504, artigo 39-A, parágrafo 3º. O que quer dizer isso? É vedado que se utilize aqui, né, camisas da mesma cor, padrão de uniformes, certo? Porque isso caracteriza uma forma de propaganda que não é permitida no dia da eleição. O parágrafo 1º do artigo 79, agora é o nosso comentário, que diz que o crachá deverá ter medidas que não ultrapassem 10 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura e conterá apenas o nome do fiscal e a indicação do partido político ou da coligação que represente, sem referência que possa ser interpretada como propaganda eleitoral. Ora, sem referência que possa ser interpretado como propaganda eleitoral. Ou seja, aqui é aquela tal perguntinha que geralmente eles fazem em prova. Ou seja, o que acontece? Você estuda a beça, está aqui comigo estudando para o TRE, com todo esforço, anotando aí em casa, acompanhando aqui as aulas gradativamente, com a legislação. Aí, por um detalhe, você pode errar uma questão. É essa questão dos 10 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Ou seja, aí na prova colocam, é 11 centímetros, é 12, é 15, entende? Esse tipo de pegadinha é horrível. Então, por favor, grifem isso, porque eles costumam pegar exatamente o que você passou os olhos assim, muito despercebidamente, tá bom? Mas isso não vai acontecer com você que está aqui firme comigo, até essa hora estudando, dedicadamente a ter o sucesso na prova. Parágrafo 2º. Caso o crachá ou o vestuário estejam em desacordo com as normas previstas nesse artigo, o presidente da mesa receptora, que é o presidente da sessão, orientará os ajustes necessários para que o fiscal possa exercer a sua função na sessão. Polícia dos trabalhos eleitorais, isso é muito importante, artigo 81. Polícia não é polícia civil, federal, militar, nada disso. Polícia aqui é o poder de polícia, é a auto-organização, a administração que a Justiça Eleitoral impõe aqui. Quem exerce o poder de polícia? Eles vão perguntar isso na prova. Quem exerce? O presidente da mesa receptora e o juiz eleitoral. Somente podem permanecer no recinto da mesa, né? Já é outra questão. Somente podem permanecer no recinto da mesa os membros que a compõem, obviamente, os mesários, os candidatos e um fiscal, um delegado de cada partido ou coligação e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor, mantendo-se a ordem no local de votação. Ora, reparem, o candidato pode permanecer, é a figura do candidato nato, do fiscal. O candidato é o fiscal nato da sua campanha. Se ele pode contratar um fiscal para cuidar da sua eleição, ele mesmo pode fiscalizar. Agora, não é comum que isso aconteça do candidato votar e ficar dentro da sessão. Ele não pode ficar ali dentro pedindo votos aos eleitores, porque senão ele estaria fazendo uma campanha típica de boca de urna, né?
mas fiscalizando é possível. Então aqui nós temos uma pegadinha. Quem mais pode? Aprendeu? Um fiscal, um delegado de partido ou coligação e o eleitor somente durante o tempo necessário à votação. O presidente da mesa é a autoridade superior no recinto e deve guardar a ordem e evitar que qualquer ato atente contra a liberdade eleitoral, certo? E a Força Armada deve conservar-se a 100 metros da sessão e não se aproximar do lugar de votação ou nela adentrar sem ordem do presidente da mesa, exceto quem? As Forças Armadas podem, aqui, nas mesas receptoras dos estabelecimentos penais e de unidades de internação de adolescentes. Estabelecimentos penais para o preso provisório e unidades de internação para os adolescentes infratores, mas sempre respeitado o sigilo do voto. Grave os 100 metros da Força Armada e grave agora as duas exceções, tá bom? Continuamos na próxima aula com outros assuntos polêmicos. Esse artigo 83 já caiu nas provas, que corresponde ao 141 do Código Eleitoral, certo? Um abraço e vamos seguindo em frente.